Saudações colores, eu sou o Fio, você tá animado, eu tô animado. Essa mudança de Mano Menezes pro Renato Gaúcho deixou a gente um pouquinho mais ansioso com o Fluminense. Amanhã já tem segunda rodada do Campeonato Brasileiro, porém a gente só joga no domingo às 4 horas no Maracanã, que vai ser um dos assuntos do vídeo de hoje, falaremos disso. Vamos fazer um resumo aqui, mais uma resenha, né? Falando aqui um pouco da coletiva. Provável time, Renato já treinou o time hoje, né? Um provável time ali, dúvidas do Renato Gaúcho para o jogo de domingo e também sobre a volta de Fuentes, tá bom? Então vamos falar de tudo isso. Puxa sua cadeira, pega sua bebida e vamos resenhar logo depois da vinheta. Puxa a vinheta, Lucas. Vamos lá, né? Hoje é aquele vídeo um pouco mais resenha, vamos falar de um provável time para domingo, o que pode mudar, o que a gente quer que mude, falar um pouco da coletiva, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal. Queria agradecer a todo mundo que a gente bateu 9 mil inscritos ontem, rumo agora a 10 mil inscritos, então confere se você é inscrito, compartilha, ajuda como puder ajudar e deixa o like que ajuda a entregar para mais gente, tá bom? Vamos lá, Renato hoje deu uma coletiva hoje rápida, tá? Apesar de ter muito jornalista perguntando, respostas rápidas e objetivas. Quem dera se Mário Bittencourt falasse assim toda a coletiva, né? Renato Gaúcho foi bem tranquilo ali em relação a isso. Ajuda muito para quem vai lá cobrir a coletiva. A galera do jornal, o Gabriel e o Cauã estavam lá, é tudo muito rápido. Vamos lá, eu citei alguns, e falei 30 vezes já vamos lá, né? Mas vamos lá. Eu citei alguns pontos que eu achei interessante nessa coletiva para a gente debater e junto a gente já vai esticando para os outros assuntos também, tá? Primeiro que ele cita que gosta de jogar com garotos, que gosta sempre de mandar um auxiliar para a base, ver os jogos da base, e que segunda já marcou coletivo com os moleques da base, para ficar mais de olho ali. Dito isso, Riquelme Felipe, que volta de lesão, pode ganhar espaço, Isaac pode ganhar espaço, o Wallace Davi na volância, mas com a lesão do Otávio, é um que pode ganhar espaço, Doman do Sub-20 é um que tem muita expectativa. Moleques podem aparecer e realmente o Renato gosta de lançar moleques no time, né? Um dos moleques que ele lançou, por exemplo, é o Lima, que tá jogando com a gente hoje, foi o Renato que lançou no Grêmio. Então, assim, da mesma forma que ele gosta de lançar esses moleques, ele também gosta de pegar medalhão desacreditado. Tem um aí que usa a camisa 7, que ele usou no Fluminense, e tá no banco, né? Tá com o ombro lá, curando o ombro dele lá que se machucou. Mas não duvido do Renato tentar o Renato Gaúcho tentar o Renato Augusto. Mas esse é o primeiro ponto. Acho que é bom saber que ele gosta de jogar com moleques da base, que é uma cobrança que toda a torcida do Fluminense tem, porque a gente tem Xerém, né? E muitas vezes é um pouco subutilizado. Falou sobre a rapidez da negociação, né? Segundo o Renato, na quarta, o Mário ligou para ele, já foi na casa dele, conversaram, quinta alinhou com o empresário, quinta noite anunciou, sexta coletiva e treino. Claramente, a gente sabe que o valor do salário do Renato, né? Que só o Renato um pouco mais de 1 milhão, um pouco mais disso, mas a comissão toda, segunda linha na Star, dá 1.700.000. É muito caro, o futebol tá pagando isso, infelizmente ou felizmente, sei lá, né? É um avanço do futebol brasileiro, mas está tudo muito supervalorizado. Mas tirando esse ponto, o Renato teve uma predisposição de aceitar, né? Ele falou que estava de férias e tal, mas o Fluminense, sem dúvida, tem a vantagem, ele tem identificação com a torcida, é mais fácil para ele começar um trabalho aqui. Na perto da praia, o cara gosta também de morar no Rio de Janeiro, devia estar cansado um pouco de morar no Rio Grande do Sul, com todo respeito ao Rio Grande do Sul, mas até os gaúchos que sabem que ele tem, ele é gremista, né? Mas sabem que ele vivia aqui, qualquer folga ele estava aqui jogando futebol, né? Tem uma parte que a gente está fazendo coletiva que o chat foi o delírio, quando ele diz que já passou para os zagueiros e para o Fábio, que na dúvida lá atrás, quebra a bola, joga lá para frente, e aí quem ainda está com trauma ali daquele momento ruim, que o momento bom do Diniz é maravilhoso, o momento ruim é desesperador essa parte, deu uma comemorada, fez ola, soltou fogos em relação a isso, e fala que o time vai jogar com coragem e alegria o tempo inteiro, como um time grande tem que se postar. E isso é a parte, a gente já falou do trauma do Diniz, agora essa é a parte do trauma com o Mano Menezes, né? Que a gente, se é uma coisa que a gente não se postava, era como time grande. Um abraço para a final contra o Flamengo, que ele achou a ideia ótima, tentar, perdendo o primeiro jogo, tentar segurar o resultado no primeiro tempo. Eu nunca vou entender isso, tá? Aquilo ali é uma das coletivas mais trágicas da história do Fluminense. Curiosidades, tá? O Renato fala que tem um clube que procurou ele, que disse para ele não aceitar nenhuma proposta, inclusive a do Fluminense, porque até domingo, que provavelmente pode chamar ele. E aí todo mundo está especulando que time é esse que está com um técnico na Berlinda que pode rodar domingo. Segundo vocês, mandaram lá no chat, a gente estava ao vivo, né? O São Paulo deve ser esse time. Teve gente falando do Vasco, teve gente falando do Santos, Fortaleza, mas o São Paulo, sem dúvida, é o time que mais recebeu, mas o Renato fechou com o Fluminense. Outro ponto que vale a gente debater, cara, é esse, eu vou estender um pouco mais.
ele algumas vezes na coletiva, ele chamou a torcida para o jogo de domingo, 4 horas. É um horário bom, gosto sempre de fazer aqui, ó, momento, se você tá sem dinheiro para ir, se você mora muito longe, tá complicado, não é para você que eu tô falando. Agora, se você tem condição de ir, é sócio, tem condição de ir, tá com dinheiro, tá com tempo e tá na dúvida, vai, cara. Acho que é um jogo, seria muito legal a gente botar 40 mil torcedores no estádio, né? A última parcial que saiu foi ontem, Marcelo Neves não soltou outra parcial agora, lá do GE. Talvez, enquanto eu estou gravando aqui, ele está soltando uma nova parcial. Esperava, acredito que até o final do dia tem uma outra parcial. Tinha 9 mil ingressos vendidos. Acho que o fato de ser o Renato Gaúcho dá um ânimo a mais na torcida, né? Eu lembro que quando a gente mandou o Diniz embora, anunciou o Mano, fez um efeito na arquibancada no primeiro jogo contra o Internacional. Imagina Mano para Renato Gaúcho. Então acho que é um jogo muito legal de ir. O Fluminense é muito favorito contra o Red Bull Bragantino. Então, cara, se der para ir, vai, que eu acho que tem tudo para ser um setor sul lotado. Eu acho que é isso que a gente pede ali, os 40 mil, para ficar uma arquibancada bem bonita. E a gente sabe que a gente lotando ali a festa, a gente sabe fazer direitinho, né? Outro ponto que eu vou me estender aqui, só citar um antes, que aí esse aqui eu vou estender muito, tá? Ele fala que 2008 ainda não desceu na garganta dele, que ele ainda não aceitou ali a derrota de 2008 para a LDU. É bom isso, tá? A gente vai jogar uma Sul-Americana agora, não paga a dívida de 2008 se a gente ganhar, mas ano que vem provavelmente a gente joga Libertadores, que é onde a gente tem que jogar sempre, e não sei se vai ser o Renato ou não, mas espero que seja um trabalho contínuo, porque é sinal que é um trabalho bom, e ele consiga resolver essa dívida dele, porque ele pagando essa dívida dele, essa dívida dele é pesado, né, mas ele conseguindo se resolver com isso, a gente ganha mais uma Libertadores, acho que todo mundo aqui assina, né. E outro ponto sobre o Paulo Henrique Ganso, até o Cauã Tinoco, né, nosso repórter lá do Jornada, que fez a pergunta sobre o Paulo Henrique Ganso, tinha uma expectativa, que eu acho muito loucura de Ganso jogar segunda rodada, que ele estaria apto para jogar. Realmente ele já fez um coletivo completo ali com o time do Fluminense, mas assim, não acho que está no tempo ainda. E o Renato fala que ainda não conversou com ele, que é muito importante ele estar 100%, porém, todavia, falou que ia conversar com ele talvez no treino de amanhã, ou talvez até segunda. Eu não acho que ele vai ser relacionado, tá? Acho que o Ganso vai estar no Maracanã lá, vai estar com o Gancinho, com a família, mas não vai estar, para mim, relacionado. Se tiver uma surpresa, ainda mais pela resposta do Renato Gaúcho. Pode ser que eu me surpreenda, que eu esteja errado, mas é a minha expectativa em relação ao Paulo Henrique Ganso. Outro jogador que o Gabriel e o Cauã abriram a live falando que quando chegaram lá viram Fuentes correndo normalmente, né? Já fazia correr, não está treinando com o time ainda, mas está correndo sem mostrar, aparentar nenhuma dor, né? Isso é um sinal muito positivo. Acho que assim, as respostas do Renato foram ótimas, mas sem dúvida essa é a melhor informação do mundo, porque a gente está sentindo falta do Fuentes, com todo o respeito ou não ao René, mas assim, não está no nível do Fuentes. O Fuentes estava resolvendo a nossa situação lateral esquerda. Depois de muito tempo, a gente conseguiu ter um lateral esquerdo que a gente confiasse um pouquinho mais, e aí ele se lesionou. Espero que ele volte o mais rápido possível, isso é um bom sinal. Dele já estar correndo, para ele estar de volta ainda até o final desse mês aí, a gente já tem nosso lateral esquerdo de volta. Já falamos aqui da coletiva, acabei incluindo o Fuentes no meio, porque era só um tópicozinho, falei um pouco do Paulo Henrique Ganso, falei do jogo, mas vamos falar sobre o jogo. Saiu no GE um provável time ali desse primeiro treino de Renato Gaúcho, muita coisa vai se confirmar no treino de amanhã, mas a gente vai falar disso agora. Já pedi para você deixar o like e se inscrever, né? Só para te lembrar que talvez você tenha esquecido. Já soltou um time com muitas dúvidas e é normal, né? O primeiro treino do Renato Gaúcho, é provável que realmente ele tenha muitas dúvidas e a gente vai trocar uma ideia em relação a essas dúvidas. Fábio, ele não tem dúvida, eu não tenho dúvida. Dizem que o Vitor Eudes não tem dúvida também, o Pitaluga não tem dúvida, o Fábio é o titular, isso é um ponto. Guga e Samuel é uma dúvida que a gente já tinha em relação ao Mano Menezes. Guga jogou o último jogo como titular do Mano Menezes, e com o Marcão também, mas eu acho que tem muita chance o Samuel entrar, porque o Renato talvez conhecer mais o trabalho do Samuel tem mais tempo de grupo, mas é um palpite meu, tá? Thiago Silva, aí tem Freitas e Ignacio. O Renato Portaluppi, em 2 treinos já dá, né? Para entender que não é para ir com Freitas. Só para o Renato tem umas teimosias, né? Espero que não seja essa. Espero que todo mundo aqui tá esperando que vá de Ignacio, já teremos oba pra cacete pro Renato se ele já fizer essa mudança. René deve jogar na esquerda,
Martinelli, aí tem Hércules ou Thiago Santos, a dúvida. Aí vamos conversar com calma. Se for Martinelli e Hércules, ele vai ser mais mantendo o time, Martinelli jogando ali atrás, Hércules um pouco mais à frente, Martinelli de 5, mas eu não acho a cara do Renato esse 5, tá? Para mim, eu achei que ele até iria de Bernal, mas a especulação aqui é Thiago Santos, não descarto. Ele vem com Thiago Santos e Martinelli, tá? Inclusive, eu acho a cara do Renato. Queria contar pro Renato que se ele jogar para... Comentem aqui se eu tô muito errado. Se nesse momento ele falar que vai de Thiago Santos na zaga no lugar do Freitas, nem vai ter tanto barulho. Mas na volância, talvez não é o que a gente está esperando, não. Acho que a gente tem volantes melhores para jogar, mas é a carinha do Renato. Eu não queria falar o nome, mas talvez alguém aqui já lembrou de um volantezinho Igor, né? Então, assim, não acho que o Thiago Santos seja o nível do Igor, mas preferi ele na zaga. Se for para botar o Thiago Santos, que acho que vai voltar a ter chance com o Thiago Silva, para contextualizar quem não lembra, quando ele sai de lá, a torcida do Grêmio tá matando o Thiago Santos, ele vem para cá, começa a jogar bem, e o Renato chega a falar isso lá, tipo, vocês expulsaram o cara tá jogando bem no Fluminense, esse jeito do Renato Gaúcho de dar coletiva, né? Mas espero que seja o Thiago Santos no máximo na zaga. Eu não queria ver ele jogando a volância de novo, não. Aí tem uma dúvida, que assim, tá Lima e Lescano. Lescano tem 2 jogos pelo Fluminense, mas são 2 jogos bons. Lima ajudou muito em 23 e 24, mas não vinha jogando nada em 25. Talvez pelo Mano Menezes, talvez pelo esquema, talvez pela forma de jogar, talvez. Aí a gente vai ver, né? Se o Renato já vier com o Lescano de cara, é algo que me surpreende e eu fico muito feliz. Mas acho que ele vai Lima, ele revelou o Lima, apesar que na coletiva ele perguntado sobre isso, e ele trata o Lima assim, normal. Eu revelei, é sempre bom conhecer jogadores, conheço outros do elenco. Respostinha bem blasé ali. Então tenho uma esperança do Lescano. E na frente provavelmente ele não vai mexer. Seriam Arias, Canóbio e Germancano. Fico curioso para ver a postura do time, a forma do time jogar. Lembrando que são só 2 treinos que o Renato vai ter dado, né? Hoje e amanhã. Mas fico curioso em relação a isso. Já acho que a gente já vai ver diferença logo na primeira partida, tá bom? Mais uma vez, espero vocês no Maracanã. Quem puder vai no Maracanã, vai ser um clima bem legal. Estaremos lá cobrindo o jogo. Infelizmente, eu não vou poder ir para a arquibancada, que Vitor Lessa, meu sócio do Jornada, está na Itália, então eu comento o jogo direto do Maracanã, não consigo fazer aquele meu bate e volta que eu vou para a arquibancada, volto para a arquibancada, mas espero que você represente lá, cante muito e a gente seja feliz, tá bom? Vamos lá, amanhã tem mais vídeo e a gente vai se falando até o jogo de domingo. Meu filho acabou de chegar aqui, vou dar atenção para ele. Tamo junto, até a próxima.